Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O que é a festa do Purim? Qual é a importância e o propósito do jejum? O que seria abrir a alma ao faminto? Conheça as 13 bênçãos ao jejuar. Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Estou lembrando, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas. Falta muito pouco para nós conseguirmos alcançar o número de 1000 inscritos. Então, se você puder me ajudar compartilhando esse canal, eu agradeço. Então, hoje nós vamos estudar sobre uma das grandes mulheres, né, das Escrituras, e é a rainha Esther. Eu acredito que muitos de nós conhecemos muito bem a história dela, né? E eu gostaria de pegar um princípio aqui, uma doutrina e um princípio para nós podermos aprender um pouco mais, né? E nós podemos entender melhor. Então eu gostaria de compartilhar com vocês a festa do Purim. O que seria a festa do Purim? Então, lá em Esther 9, no 26, 28, 29, 31 e 32, ele diz o seguinte: por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. Então, na verdade, para nós podermos entender, Purim, ela vem da palavra pur, quer dizer, Purim na verdade é o plural de pur, ou as sortes usadas por Amã. Então, como nós já estamos no capítulo 9, né? Então antes, até nesse momento do contexto da história, havia um homem chamado Amã, e que ele odiava os judeus, né? E que a rainha Esther era o seu povo, né? E quando ela foi escolhida para ser uma das rainhas, ela não falou para as pessoas que ela era desse povo, que ela pertencia a esse povo, porque o seu tio, que adotou ela como filha, pediu para ela fazer dessa forma. E esse homem, então, ele conseguiu uma certa posição perante o rei. E aí ele fez uma carta para que ele pudesse, na verdade, destruir os judeus, o povo de Israel. E aí ele lançou, na verdade, sorte para escolher uma data para que isso acontecesse. Então ele mandou uma carta para todas as províncias para que eles pudessem saber que haveria isso. E o Mardoqueu ficou sabendo, avisou a Esther, e a Esther então tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. E uma das coisas que ela fez foi um jejum. Mas ela não jejuou sozinha, ela pediu para que as pessoas do povo, né, que tivesse lá mais próximos dela, e os outros também das províncias pudessem jejuar junto com ela. Então, Purim é no judaísmo a coisa mais parecida com o carnaval. Então era uma espécie de, na verdade, festa, né? É mais uma comemoração de lua cheia do 14º dia do mês de Adar, que costuma cair em fevereiro ou em março. A origem desse dia santo encontra-se no livro de Esther. Então, o motivo naturalmente é a famosa salvação dos judeus persas de seu opressor Amã, tão semelhante a Hitler. Então, da maneira que esse homem era tão ruim, iníquo, né, ele foi comparado a Hitler. A véspera do Purim é o jejum de Esther, observado ao nascer no pôr do sol. Então, a princípio foi o Amã que lançou a sorte para poder escolher a data, que iria haver essa opressão e muitos judeus iriam morrer. E por causa do jejum, então, depois aí, então eles foram, Deus abençoou e isso não aconteceu. E aí então se tornou como uma data comemorativa. Então eles comemoravam essa data representando exatamente isso, o jejum de Esther, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum, né? A importância do jejum e os seus resultados, né?
e que são, na verdade, resultados positivos, né? Ainda só no versículo 28, 29, 31, apenas para a gente poder ver que aqui repete várias vezes a palavra Purim, para nós podermos entender. Então, Purim era uma comemoração da libertação do povo judeu, mais uma vez, né, como a Páscoa. Então, eles usavam esse tipo para lembrar desse dia que eles estavam, de uma certa forma, condenados e o Senhor os libertou através do jejum, né? E, claro, orações, né? Então eu gostaria que para nós pudéssemos entender um pouco mais sobre o jejum, nós vamos ler ou estudar isso no capítulo de Isaías 58. Então vamos ver lá que, ainda no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 3, e depois o 14, 15, do 14 a 17. No versículo 3 diz: E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então eles estavam jejuando, né, para que Deus pudesse protegê-los e que aquilo não acontecesse, né, que o Amã queria. No versículo 14, então, ou melhor, no versículo 15, então disse Esther que respondesse a Mardoqueu, porque Mardoqueu mandou dizer para ela poder, de alguma forma, ajudar, né, falar com o rei, porque ela era a esposa, uma das esposas do rei. Então ela mandou um recado para Mardoqueu no versículo 16 e 17. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não me seja segundo a lei, e se perecer, eu pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Vamos entender aqui por que ela falou dessa forma, né? Porque o rei, como ele tinha várias esposas, e havia uma lei que para ela entrar na presença do rei, ela tinha que ser, na verdade, chamada. Ela não podia entrar sem ser chamada. Então ela disse que ela ia jejuar e pediu para o povo mais próximo também jejuar, e para que ela pudesse ir até o rei. Então, como ela disse aqui, né? E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Porque a lei não permitia que ela fosse, ela tinha que ser chamada. Por isso que ela falou, e se perecer, eu pereci. Por causa que se ela entrasse pela lei, ela entrasse na presença do rei, a lei era a lei capital, era a pena de morte, sem ser chamada, né? E nós vamos ver depois o que aconteceu lá na frente, né? E a gente vê que realmente o rei tinha muito amor por ela, por Esther, e quando ela entrou na presença do rei, e o rei olhou e tinha algumas pessoas com ele, ele estendeu, na verdade, o cetro, que é aquele cajado, o cetro do rei, ele estendeu, e ela então foi lá e colocou a mão no cetro. Então ele, com essa ação dele, mostrou que ele queria e autorizava ela a entrar na presença dele. Então, aí ela então pôde iniciar, né, o processo de salvação do povo, conforme a gente já conhece aqui na história. Mas sobre esse princípio da doutrina e o princípio do jejum, vamos ver lá no livro de Isaías, capítulo 58. E esse capítulo 58, do versículo número 6 até o 12, nós vamos aprender aqui, na verdade, 13 bênçãos por jejuarmos. Os 2 primeiros versículos são os propósitos. Nós vamos ver então qual era o propósito do jejum, ou como é hoje, né, nos dias de hoje. Embora Esther pediu para que o povo, e ela disse que as mulheres que serviam a ela também iam jejuar por 3 dias. Nos dias atuais, nós jejuamos pelo menos uma vez por mês, né? E depois fazemos as nossas ofertas, né?
Mas claro, tem pessoas que às vezes jejuam mais do que uma vez, né? E então, mas na igreja, os membros da igreja, pelo menos uma vez por mês, é realizado um jejum, e aí o membro, com aquele jejum que ele fez, o valor que ele iria gastar na alimentação, ele faz uma doação, e é algo que nós chamamos o fundo de jejum. E esse fundo de jejum é para auxiliar as pessoas necessitadas, as pessoas que têm mais, né, necessidade. E isso cabe ao líder responsável para determinar o uso desses fundos. Mas vamos ver aqui quais são os dois propósitos, né, do jejum. O primeiro propósito nós vamos encontrar no versículo número 6, onde diz: porventura não é este o jejum que escolhi? Então o próprio Senhor está dizendo, não foi esse jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e desfaça as cordas do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Então vamos lembrar que o jugo é aquele peso, né, que o Senhor fala que nós temos que tirar o jugo dos nossos ombros, e que Ele tirou isso de nós através da expiação. Agora, vamos entender que ele está dizendo aqui ele está dizendo, não é este o jejum que eu escolhi, né, que tire os julgos das pessoas mais oprimidas, né, famintas ou necessitadas. Então é uma forma de ajudar, né? E o Senhor então nos convida a fazer isso, ajudar o próximo. Então é uma libertação das coisas materiais e espirituais, porque o jejum é uma situação mais espiritual, né? E se libertando do material. E nós vamos observar a importância do jejum, não só em relação a um mandamento de Deus, ou o que o Senhor espera, mas hoje nós vemos que, mesmo na medicina, muitos já fizeram palestras e tudo, né, dizendo que o jejum faz parte de um processo até pro bem do próprio corpo, né? Faz uma limpeza, uma purificação, né? E então não é por acaso que o Senhor também colocou essa lei para que nós pudéssemos estar muito bem de saúde. Parece que, bom, mas eu vou jejuar, eu vou passar fome fisicamente, mas espiritualmente nós vamos estar nos fortalecendo espiritualmente. Como nós vemos, e Cristo foi o maior exemplo disso, né? Quando ele jejuou. E vamos lembrar que tem aquela tentação de Cristo, onde, né, Cristo estava em jejum e a oposição veio para tentá-lo, que ele quebrasse, né, esse jejum que ele estava fazendo. Então, esse é o primeiro propósito. O segundo propósito nós vamos encontrar no versículo número 7, onde diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubras e não te escondas da tua carne? Então esse é um outro propósito, que nós possamos repartir o nosso pão, o que temos, né, com as outras pessoas, né? E recolhas em casa os pobres desterrados, né? Que esse fundo de jejum também pode auxiliar as pessoas, né? Em relação a moradias, então tem várias maneiras de ajudar com esse auxílio. Por isso que eu disse que existe um líder que tem, na verdade, as chaves e a mordomia para determinar como vai ser usado esse fundo. E esses são, na verdade, os dois propósitos do jejum. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 8, nós vamos então começar a ver as 13 bênçãos por jejuarmos. Então aquelas pessoas que jejuam podem estar certas que vão estar recebendo essas bênçãos. No versículo 8, então, nós vamos encontrar 4 bênçãos nesse versículo. Então no 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face,
e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, as 4 bênçãos aqui que nós podemos ver, ele fala, então romperá a tua luz como a alva. Ou seja, aquelas pessoas que jejuam, ela se enche de luz, né? Não só pelo fato dela saber o propósito, que vai estar ajudando alguém no momento que ela faz a sua oferta, mas também espiritualmente ela tá mais, na verdade, sensível, né, às coisas de Deus, ao Espírito. E a outra é a cura. Então diz, e a tua cura apressadamente brotará. Então nós vamos ser curados, não só fisicamente, mas espiritualmente também. A terceira está que a tua justiça irá diante da tua face. Então Deus, ele reconhece isso. Então a sua ação, a sua justiça irá diante da face. Ou seja, vamos ser pessoas de Sião, vamos estar nos preparando, né, para nos tornarmos pessoas de Sião. Ou como as escrituras dizem, né, eu gosto muito de uma escritura de Doutrina e Convênios, na seção número 64, a partir do versículo 41, da seção número 64, diz assim, pois eis que vos digo que Sião florescerá, e a glória do Senhor estará sobre ela, como até Isaías citou lá, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E será um estandarte para o povo, e a ela virão de todas as nações debaixo do céu. E aí no versículo 43 é onde diz, e chegará o dia em que as nações da terra estremecerão por causa dela. Dela quem? Sião, povo que está se transformando em Sião. Vamos lembrar da aula passada, onde eu falei sobre a ala perfeita, né? E a ala perfeita não é a igreja, o prédio ou a estrutura, né, da construção, mas são os membros, individualmente e coletivamente. Então nós temos que levar Sião para dentro da igreja, né? Para então se tornar melhor, se aperfeiçoar. E aí diz aqui que haverá o dia que todas as nações vão estremecer por causa de Sião. Por quê? E temerão por causa de seus homens e mulheres terríveis. O Senhor disse, amém. E o que seria esses homens e mulheres terríveis? Então são aqueles que começam e terminam. Eles fazem o jejum, eles fazem a oferta, né? Como Cristo. Cristo começou, apesar da oposição ter ido lá tentá-lo, usando até as escrituras, né? E o Senhor então respondeu também com as escrituras. E então esse é na verdade o tipo de pessoas que o Senhor espera na sua igreja como discípulos. Homens e mulheres terríveis, terríveis no sentido de que não cede às tentações, não cede à oposição, como nós vimos em algumas aulas passadas sobre o Neemias, quando ele estava erguendo o muro e fechando as brechas, né? E o inimigo foi lá e convidou ele para descer do muro, e ele disse que não. Então ele não iria, na verdade, descer o seu padrão, né? Ele estava fazendo uma obra para o Senhor. E quando nós jejuamos também, nós estamos fazendo em nome do Senhor, embora vamos estar, na verdade, favorecendo o próximo, né? Então, essas são as quatro bênçãos do versículo 8. Então, ser, né, cheio de luz, aqueles que jejuam, vão ser curados fisicamente, espiritualmente, vão ser pessoas de Sião ou terríveis, né? E vão ter no final, como nós vimos, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então nós vamos ter a proteção do Senhor. Então essas são as 4 bênçãos do versículo 8. Né? No versículo 9 nós vamos encontrar uma bênção. Então lá diz, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então vamos entender aqui qual é a bênção, né, que nós podemos identificar nesse versículo. E diz aqui, então clamarás e o Senhor te responderá. Então, em jejum, quando nós oramos em favor de alguém ou em favor pessoal,
a resposta do Senhor é clara, a resposta do Senhor é certa também, que virá. Então, porque nós estamos, de uma certa forma, no momento do jejum, estamos fazendo um tipo de sacrifício para podermos obter uma bênção, ou pessoal, ou em favor de alguém. Né? Então, aqui a promessa aqui da bênção é que aqueles que jejuam, ele vai clamar e o Senhor vai responder. E também diz lá, gritará e ele vai dizer, eis-me aqui. O Senhor vai dizer, estou aqui. Não é? E se tirares do meio de ti o jugo seria o peso das pessoas. Então, o jejum, quando nós ofertamos o valor da alimentação, que ficamos 24 horas nos abstendo disso pelo jejum, e nós ofertamos isso, né? Então, nós estamos tirando o jugo de alguém, porque esse dinheiro que nós estamos doando vai ser usado em auxílio de alguém que está numa situação, às vezes, muito mais difícil e desafiadora do que nós. E o estender do dedo, vamos entender o que é o estender do dedo, inclusive na palavra estender, tem uma letrinha B que nos remete ao rodapé, e aí nós vamos ver lá, apontar num gesto de escárnio, né? Então ele está dizendo, tirar esse dedo da vaidade, de apontar o dedo, né? Então, não adianta nós ajudarmos e ficarmos anunciando que fizemos jejum e que estamos, né? Isso tem que ser algo entre a pessoa e o Senhor, né? Então nós já vimos aqui as 5 bênçãos, né? Vamos relembrar rapidinho, no versículo 8 são 4. Então é ser cheio de luz, ser curado fisicamente, espiritualmente, vamos ser pessoas de Sião, fazendo isso, terríveis, né? Porque começamos e terminamos, lembra que em algumas aulas anteriores nós falamos sobre isso, a importância de nós começarmos algo e terminarmos. E vamos ter a proteção do Senhor. Então essas são as 4 no versículo 8. No versículo 9, então, que nós vamos clamar e o Senhor vai responder. No versículo 10, nós vamos encontrar mais uma bênção, ok? E qual é então essa bênção no versículo 10? Então diz lá, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Então talvez lendo rapidamente, às vezes fala, nossa, a escuridão, né, a minha luz vai nascer nas trevas, como é que funciona isso? Vamos primeiro identificar qual é o versículo que nos remete à bênção, né? Então quando ele diz aqui, e se abrires a tua alma ao faminto, o que é abrir a alma ao faminto? É além de fazer o jejum, se abster 24 horas, né, de uma alimentação, da sua refeição normal, né, almoço, janta e qualquer outra coisa durante o dia, e esse valor então você faz como doação. Mas quando o Senhor fala, e se abrires a tua alma, abrir a alma seria ser mais generoso, que é o que nós aprendemos na oferta do jejum. Talvez muitas pessoas fazem um jejum, e claro, é ela que determina, não é um valor como o dízimo. O dízimo é 10%, mas a oferta de jejum é o que vai no coração da pessoa. Então vamos lembrar que o dízimo é uma lei onde nós temos que cumprir ela para o reino de Deus. E o jejum é uma lei onde o Senhor vai verificar a nossa generosidade. Então isso cabe a cada um determinar. Por isso que o Senhor diz, se abrires a tua alma ao faminto, né? Então, de ser generoso, né? Talvez você se absteve de um almoço e de uma janta, mas a sua oferta é de 2 almoços e 2 jantas, né? Então, para nós podermos entender o que é ser generoso. Então, não há um valor determinado. Cada pessoa que jejua é que faz a sua oferta de acordo com a sua generosidade, né? E aí depois ele diz, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. O que é a luz nascer na treva, né? Que nós vamos ser, às vezes, pelo nosso sacrifício de jejuar e ofertar,
nós vamos tirar as pessoas de uma situação difícil. Então a nossa luz vai nascer dentro das trevas, não vai nascer em uma situação desafiadora de alguém, onde se auxílio chegar a ela, vai ajudar na vida dela. Por isso que ele diz aqui, seremos capazes de iluminar a vida nas crises das pessoas. Por isso que ele fala dessa forma, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Então haverá luz, às vezes tem pessoas que estão numa situação muito difícil, e quando ela recebe esse auxílio, porque algumas pessoas jejuaram e ofertaram, né, tira aquele jugo de cima da pessoa, aquele peso, né, que ela foi auxiliada, ajudada, né, e então a vida dela, que estava escura, se tornou clara, né, como o meio-dia, como diz aqui, ok? Então o versículo número 10. Então vamos lembrar, no versículo 8, nós encontramos 4 bênçãos, que nós vamos ser cheios de luz, vamos ser curados espiritualmente e fisicamente, vamos ser pessoas de Sião, estamos nos tornando Sião, vamos ter a proteção do Senhor. No versículo 9, que nós vamos clamar e o Senhor vai responder imediatamente. E no 10, então, de nós sermos generosos, né? Se nós somos generosos, nós vamos ser a luz na escuridão da vida, na vida de alguém, ok? No versículo 11, então, nós vamos encontrar mais 4 bênçãos. Então lembra que eu falei que são as 13 bênçãos que pelo menos eu identifiquei aqui, né? 4 no versículo 8, 1 no 9 e 1 no 10. Então já são na verdade 6. Mais 4 aqui, que está no versículo 11. Então o versículo 11 diz, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Então lá em João 4,10, vamos lembrar daquela história da mulher do poço, né? Se encontrou com o Senhor diz, dá-me de beber. E depois ele disse, eu sou a água da vida, aquele que beber da minha água nunca vai ter sede, né? Então vamos ver quais são as 4 bênçãos nesse versículo, né? A primeira bênção do versículo 11, então, é que nós vamos ser guiados pelo Senhor continuamente. Então, quanto mais espiritualmente estivermos, e principalmente por causa do sacrifício do jejum, o Senhor reconhece isso, nós vamos estar mais, na verdade, sensíveis, né? E vão ser guiados continuamente. A segunda é que o Senhor vai ser o nosso provedor. Então ele diz, fartará a tua alma, né? A tua alma no sentido espiritual também. Então, o Senhor então vai nos abençoar, ou vai ser o provedor para nós. O terceiro está na próxima frase, onde ele diz, fortificará os teus ossos, né? Nós vamos ter, na verdade, saúde física com produtividade, né? E o terceiro e o quarto, e serás como um jardim regado, né? Teremos o suficiente para abençoar outras pessoas. Então, nós vamos ser como um jardim regado, né? Onde na verdade, floresce, né? E como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam, né? Eu me lembro de uma reunião que eu participei uma vez e que foi dito algo muito interessante que eu nunca tinha pensado ou analisado daquela maneira. Como nós estamos falando aqui da lei do jejum, também além do dízimo, né? E nessa reunião foi falado como que o Senhor constrói os templos, né? E nós sabemos que a construção dos templos e das capelas também vem do dinheiro do dízimo, né? E a manutenção e tudo mais. E aí foi falado nessa reunião algo interessante, né? Que eu não tinha pensado. Que às vezes muitas pessoas dizem, olha, eu não vou pagar o dízimo, né? E é por isso que aqueles que são fiéis à lei do dízimo são mais abençoados, são abençoados e abençoados. E aí eles podem ajudar mais e mais. Então, quando o Senhor quer construir um templo, quando Ele quer fazer uma obra que é necessário nesse mundo usar o dinheiro, né, nos fundos sagrados da igreja, o Senhor então abençoa mais ainda os fiéis àquela lei. E quanto mais Ele abençoa as pessoas que são fiéis àquela lei, mais elas vão ofertar.
E aí então elas estão abençoadas mais e também ofertam mais. E o Senhor então cumpre o seu propósito. E no jejum é da mesma forma, né? Então vamos lembrar aqui, nós já vimos então algumas bênçãos. No versículo 8, 4 bênçãos. Quais são? Que nós vamos ser cheios de luz. A segunda, que nós vamos ser curados fisicamente e espiritualmente. A terceira, que vamos ser pessoas como Sião, vamos estar nos tornando Sião. E a quarta, que nós vamos ter a proteção do Senhor. No versículo 9, que nós vamos clamar e o Senhor vai responder imediatamente. No versículo 8, se nós abrirmos, né, a nossa alma, ou seja, ser generoso, né? Então o Senhor vai nos capacitar, ou vamos ser uma luz na escuridão da vida de alguém. No versículo 11, então, nós vimos aqui que vamos ser guiados pelo Senhor, o Senhor será o nosso provedor, teremos saúde física, e o quarto, teremos suficiente para abençoar outras pessoas. Então, quanto mais obedecemos à lei, mais bênçãos recebemos, e mais então podemos doar, e vamos ser mais abençoados também. Então, encerrando no versículo número 12, nós vamos encontrar as últimas 3 bênçãos das 13, né? Ok? Então, no versículo 12, nós vamos ver então o que o Senhor está dizendo. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, ou das aberturas, né, das brechas, né, como nós vimos na aula passada, e restaurador de veredas para morar. Então vamos ver quais são as 3 bênçãos aqui, né? Então, a primeira, e os que de ti procederem edificarão lugares antigamente assolados. Ou seja, que os nossos filhos e liderados serão pessoas que vão construir, né? Então eles vão edificar. E aí ele diz lá, de geração a geração, quer dizer, nós vamos passar esse princípio para os filhos. Eles vão saber, e eles devem saber, e eles devem ser ensinados também a fazer isso, né? Para que isso passe de geração em geração. Eles saibam que tudo aquilo que seus pais receberam de bênçãos, puderam manter um lar, a família, foi de acordo com a obediência ao mandamento. E assim eles vão proceder com seus familiares, de geração em geração. E depois ele fala dos fundamentos, né? E os fundamentos de geração em geração. Então, que vão estabelecer fundamentos na vida e na posteridade de toda a sua família por causa disso. E por fim, ele fala lá, e chama-te-ão reparador das roturas, né? E seremos reconhecidos como pessoas que produzem, edificam e resolvem problemas, né? Então, o reparador das roturas são essas diferenças, às vezes, por exemplo, sociais, né? Infelizmente, e as pessoas que precisam ser auxiliadas, aquelas que estão fazendo sacrifício e que podem doar, vão estar sendo a luz na vida dessas pessoas. Ou seja, um reparador de uma rotura, né? E o restaurador de veredas para morar, né? E aí, então, nós vamos ser também pessoas que resolvem problemas, né? Porque você, na verdade, doando, você está resolvendo problemas, embora isso é feito numa linha de autoridade, mas, de certa forma, você está participando tanto pelo sacrifício do jejum, como pela oferta que foi feita, e isso vai estar sendo ajudado, alguém está sendo auxiliado e abençoado. E estaremos sendo uma luz na vida dessa pessoa, e ninguém fica sabendo quem foi. Até na verdade, essa é uma lei que nós precisamos observar dessa forma, que o Senhor, inclusive, protege até para as pessoas não... quando o Senhor falou de não sermos vaidosos, né? Ou de dizermos, olha, eu fiz a oferta e como a Escritura fala, a mão direita não precisa saber o que a esquerda fez. Então a lei já nos ajuda a cumprir isso. Por quê? Porque a pessoa que jejua, ela faz a sua oferta, né? De forma online, e isso entra nos fundos de jejum daquela unidade, e o líder que tem as chaves para determinar o uso correto e quem realmente necessita e precisa de auxílio, então vai ser auxiliado. E a pessoa que está sendo auxiliada não sabe
ela sabe que isso é do fundo de jejum, mas ela não sabe quem é que está ajudando ela, né? Porque todas as pessoas que jejuam e doam, o dinheiro está lá, né? Ok? Então, para lembrar aqui e encerrar, as 13 bênçãos por obedecer esse mandamento, então vamos lembrar lá no versículo 8, nós encontramos 4. Ser cheio de luz, ser curado fisicamente, espiritualmente, sermos pessoas de Sião, ou estarmos nos transformando em Sião, e temos a proteção do Senhor. 4. Na 9, nós vamos encontrar uma. Então vamos clamar e o Senhor vai responder. 5. Na 10, e se abrires a tua alma faminto, então nós vamos ser capazes de iluminar a vida das pessoas em suas crises. Então esse, na verdade, é a sexta bênção, né? E nós sabemos que estamos ajudando pessoas. No versículo 11, então nós já vimos aqui, na verdade, 6. E no versículo 11 nós identificamos 4, que vão ser guiados pelo Espírito, que o Senhor, né, será o nosso provedor, que teremos, né, saúde física com produtividade e que teremos o suficiente para abençoar as outras pessoas. E então mais 4, né, são na verdade 10, e no versículo 12 as últimas 3, completando as 13 bênçãos. Então no versículo 12 nós identificamos: nossos filhos e liderados serão pessoas que construirão, né? Como nós vimos aqui. E a outra é que nós vamos estabelecer fundamentos para a nossa vida e a nossa posteridade, cumprindo esse mandamento, passando de geração para geração. E a última, que vão ser reconhecidos como pessoas que produzem e edificam e resolvem problemas, né? Ajudando as pessoas dessa forma, né? E é uma forma, na verdade, segura, é uma forma onde é aprovado de uma maneira correta aos olhos do Senhor, como um estatuto, né, para ajudar as pessoas. Então, que nós possamos realmente observar isso, que nós possamos buscar sempre a forma correta de fazer isso. E só para encerrar, lembrando que muitas vezes tem pessoas que às vezes eu já vi ensinar que o jejum, e claro, cada um é que vai entender ou ter o seu entendimento em relação ao cumprimento da lei do jejum. Eu não estou falando em relação à doação, estou falando em relação ao jejum, porque na verdade a orientação ou a instrução é você se abster de alimentação, de água e de comida por 24 horas. Então essa é a orientação. Diferente disso, que às vezes alguns, mas alguém está doente, não pode fazer 24 horas, e tem várias situações, e aí entra a pessoa e o Senhor. Mas nós não podemos dizer que na lei do jejum são essas opções. A orientação que nós recebemos oficial é que o jejum deve ser feito por 24 horas. Né? Exceções, é como nós aprendemos em algumas aulas, nós não ensinamos exceções, nós ensinamos a lei, as regras. Exceções existem, claro, mas nós ensinamos a lei. E devemos buscar viver a lei integralmente. Exceções à parte entre a pessoa e o Senhor. Então eu espero que eu possa ter ajudado com essa visão que nós ganhamos aqui nesse estudo. E lembrando que Esther fez isso e olha o benefício que ela teve. E até hoje é reconhecido, né, que Esther salvou todo o seu povo, né, por causa dessa atitude. Então, que nós possamos buscar viver essa lei da melhor forma possível. Até a segunda parte dessa aula.